Me pediram para fazer um comentário sobre a publicação do acórdão. Qual o prazo para a publicação do acórdão do resultado do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade 6309? E eu trago para vocês aqui nesse vídeo, fundamentando no regimento interno do STF e fundamentando também na resolução 536 de 2014, que versa sobre os prazos para a publicação do acórdão. Tudo inicia com a publicação da ata de julgamento. E a ata de julgamento foi publicada hoje, dia 11/6/2026. Portanto, inicia aqui a contagem dos prazos para a publicação do acórdão, segundo o regimento interno do STF. E segundo o regimento interno do STF e a resolução 536 de 2014, os prazos para a publicação do acórdão se conta 60 dias, até 60 dias após a publicação da ata. Essa publicação da ata aqui, que aconteceu hoje. Portanto, aqui abre o prazo de 60 dias. Não que esse prazo não possa ser estendido. Porque se o ministro redator, aquele ministro que irá redigir o acórdão, não tiver tempo hábil para redigir o acórdão, mesmo porque o ministro que irá redigir o acórdão, ele não depende só dele. No caso aqui em pauta é o ministro André Mendonça, que é o redator do acórdão. Ele não depende só dele. Ele depende também da disponibilidade dos demais ministros que votaram entregarem o voto escrito para que ele possa incluir no acórdão. Porque o acórdão irá constar, no acórdão irá constar todos os votos dos ministros. O relatório e a decisão de cada ministro fica determinado no acórdão para completar o acórdão. E às vezes nem sempre esses ministros entregam seus votos em tempo hábil. Por isso o ministro relator, ele percebendo que não há tempo hábil dentro de 60 dias após a publicação da ata, ele pode pedir prazo por mais 60 dias para o ministro-presidente do STF, que hoje é o ministro Edson Fachin, para que possa concluir a redação do acórdão. E é isso que traz aqui o regimento interno do STF. Tanto o regimento interno como a resolução 536 de 2014. Diz o regimento interno, no seu artigo 95. A publicação do acórdão, por suas conclusões e ementa, far-se-á para todos os efeitos no Diário da Justiça. Aí vem aqui o parágrafo 1º e diz: salvo manifestação expressa de ministro em sentido contrário, a publicação do acórdão no Diário da Justiça far-se-á automaticamente quando transcorrido o prazo de 60 dias. De 60 dias. Desde a proclamação do resultado do julgamento. A proclamação do resultado do julgamento se deu aqui hoje. Portanto, o prazo de 60 dias, segundo o regimento interno. Aí diz, nos casos em que não tenha sido liberados pelos respectivos ministros, o relatório, os votos escritos e a revisão de partes de julgamento, no prazo previsto, a Secretaria Judiciária fará constar do texto transcrito do julgamento a ressalva de que ele não foi revisto pelo respectivo ministro. Isso aqui é no caso que eu falei para vocês no início, dos ministros que votaram no plenário não entregarem o voto escrito para que o ministro redator inclua no acórdão. Vem também aqui a resolução e diz:
considerando o disposto no artigo 95, parágrafo único do regimento interno, que determina, salvo motivo justificado, o prazo de 60 dias para a publicação do acórdão, a partir da sessão em que tenha sido proclamado o resultado do julgamento. Que eu já falei no início, a sessão da proclamação, essa aqui, do resultado do julgamento. Continuando aqui, vem aqui o artigo 3º e diz: na hipótese de não ser possível cumprir o prazo estabelecido no regimento interno, os gabinetes de ministros poderão requerer à presidência, justificadamente, a sua prorrogação por 60 dias. O parágrafo único do artigo 3º diz: exaurido o novo prazo, os gabinetes de ministros poderão solicitar outra prorrogação nos prazos, ou seja, nos mesmos moldes anteriores, ou anterior. Os acórdãos pendentes, isso aqui é sobre os acórdãos pendentes, que não vem o caso aqui. Essa parte não precisa comentar. Então, o prazo, em tese, segundo o regimento interno do STF, que deve ser respeitado, e segundo a resolução 536, essa resolução foi criada justamente em 2014, porque estava ocorrendo muito atraso na publicação. E aí essa resolução autorizou a própria Secretaria do STF publicar o acórdão e fazer a menção dos votos dos ministros que não tinham sido comentados pelo ministro relator, pelo ministro redator, por falta dos ministros apresentarem seus votos. Então, levando aqui em conta o regimento interno e a resolução 536, o prazo é de até 60 dias. Não que não possa ser publicado antes de 60 dias, mas vai depender muito da complexidade do acórdão, ou seja, da matéria, também dos votos de cada ministro. Porque os ministros, quando votaram aqui em plenário, eles apenas falaram: acompanha o relator, ou divirjo do relator, ou acompanha a divergência. Inclusive aqui ocorreram algumas divergências. Mas todos os ministros, quem acompanhou esse julgamento, viu que os ministros mencionavam no julgamento que iria entregar o voto escrito. E o voto escrito traz muito mais material do que apenas ele declinar aqui o seu voto a favor ou contra. E todo esse voto será redigido. O redator aqui, que é o ministro André Mendonça, que inclusive está assoberbado com os casos aí do Banco Master, ele irá redigir esse acórdão. Mas, na verdade, geralmente não é o próprio ministro que vai fazer isso. Porque cada ministro tem, em média, 2 juízes que trabalham com ele, sem falar em toda a sua equipe. Às vezes o ministro vai apenas fazer uma revisão no acórdão que foi redigido pela sua comissão de gabinete. Portanto, essa aqui é uma orientação que o prazo para a apresentação desse acórdão para a publicação será de 60 dias, mas tem essas ressalvas que eu trouxe para vocês. Possibilidade de prorrogação. Talvez isso não venha a acontecer. O ministro André Mendonça, ele parece que ele cumpre os prazos, né? Vamos aguardar. Qualquer novidade que tiver, eu trarei para vocês. Se gostou da explicação, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho também para receber notificações de outros vídeos. Qualquer novidade eu trarei para vocês. E fiquem todos com Deus.